Olá! No Nesp Notícias de hoje, a gente fala sobre os cuidados que os homens devem ter com a saúde. Esse é o tema da campanha de conscientização Novembro Azul. Recebemos ao vivo o urologista Aparecido Agostinho. E você vai ver também... Iniciativa privada e prefeitura projetam uma ampla reforma na região central de Bauru. Em vez de ser uma área estritamente comercial, que fecha as portas às 6 horas da tarde, o centro precisa de áreas residenciais, atrair gente para morar aqui e mudar a rotina noturna da região. Na sessão da Câmara, vereadores discutem transporte público e Fundação Regional de Saúde. O bauruense já ouviu muitas vezes do poder público que o centro da cidade vai receber melhorias, só que até agora, nada. Mas na semana passada, a revitalização da área central ganhou um incentivo. Além da reforma da estação ferroviária e das praças Machado de Melo e Rui Barbosa, uma empresa vai construir um residencial para atrair moradores para a região. O projeto prevê também a criação de um parque próximo à Avenida Pedro de Toledo. A prefeitura ainda precisa captar as verbas para essas reformas, que devem trazer uma nova cara para a região. Escombros de demolição, lojas emparedadas, portas comerciais que não abrem mais. Este é o ambiente da parte baixa do centro de Bauru. Tudo em volta do pátio da Noroeste começou a definhar desde que os trens deixaram de circular. A Praça Machado de Melo, importante ponto de embarque, perdeu prestígio, assim como os hotéis, que deixaram de ser luxuosos. No calçadão, as lojas abrem durante o dia, mas à noite, a falta de movimento permite vandalismos e a ocupação irregular dos espaços públicos. Na semana passada, a Prefeitura apresentou um projeto para revitalizar o centro da cidade. A ideia é mudar o perfil de ocupação da região. Em vez de ser uma área estritamente comercial, que fecha as portas às 6 horas da tarde, o centro precisa de áreas residenciais, atrair gente para morar aqui e mudar a rotina noturna da região. O primeiro alvo de mudanças é a Avenida Pedro de Toledo. Hoje, um corredor viário com muitas lojas fechadas e poucos atrativos comerciais. A Prefeitura prevê a construção de um parque linear entre a avenida e o viaduto, que até lá talvez tenha perdido o apelido de inacabado. O ponto-chave para que o centro volte a ter moradias é a construção de um conjunto habitacional nesta área, que hoje está ocupada. O terreno pertence a uma construtora que pretende erguer 840 unidades no local. As obras devem começar em janeiro. De acordo com o gerente da construtora, o empreendimento vai resgatar a circulação de pessoas e o funcionamento de serviços no período noturno, principalmente para quem não depende de carro. Nisso vai trazer revitalização do centro, humanização disso. Vamos deixar o centro hoje voltar ao que era o passado, tendo as pessoas podendo passear pelo calçadão sem nenhum problema, as lojas abrindo as suas vitrines como era no passado. Nós vamos ter vida 24 horas nessa área. O projeto também prevê a reforma tanto da Praça Rui Barbosa quanto da Praça Machado de Melo. Além disso, a estação central deve ser reformada pela Prefeitura e receber 2 secretarias municipais. De acordo com o prefeito, o projeto só sai do papel se contar com iniciativa privada e com recursos do Estado e da União. Nós estamos calculando que a reforma da estação vai ficar em torno de 3 a 4 milhões. Mas todas as ações aqui de revitalização do centro, inclusive as ações da iniciativa privada, somam aí mais de 200 milhões investidos no centro da cidade. A que já está mais garantida é da Praça Rui Barbosa, que são recursos do governo federal, a obra já está inclusive licitada, deve começar ainda esse ano. Já aqui da Praça Machado de Melo e da Estação Ferroviária, nós estamos concluindo os orçamentos para poder começar o processo de licitação. Então a contratação ainda vai levar aí de 4 a 6 meses para que a gente possa ter a contratação já dessa obra. Além de reformar praças e construir condomínios, para revitalizar o centro da cidade é preciso ocupar os espaços abandonados, como as antigas oficinas do pátio ferroviário, hoje um dos maiores vazios urbanos de Bauru. Isso evita que esses locais sejam invadidos por moradores de rua e usuários de drogas. O mato e as carcaças das locomotivas evidenciam o abandono. A fiação elétrica foi depenada.
Nos vidros sujos, a marca recente dos visitantes. Para este professor de arquitetura da Unesp, sem uma utilização adequada dos galpões, a revitalização do centro não vai estar completa. É possível dar usos esportivos, usos culturais, porque são áreas livres, são pilares e grandes coberturas. Então você tem uma liberdade muito grande para atuar em termos de projeto. É o espaço mais rico que tem na cidade de Bauru para ser utilizado. Mas se por um lado as obras trariam tantos benefícios, por outro, poderiam causar impactos no trânsito, principalmente na Pedro de Toledo. Para um dos arquitetos responsáveis, um custo a ser assumido diante das vantagens da revitalização. Vai causar impacto sem dúvida nenhuma, porém, de forma positiva. Isso tem que ser pensado de uma maneira global dentro da cidade, onde várias soluções poderão ser adotadas. O tempo começa a mudar a partir de amanhã. Estão previstas chuvas para todo o estado de São Paulo. Veja os detalhes na previsão. Faz sol em todo o estado de São Paulo por causa da influência de uma massa de ar seco. Mas amanhã o tempo volta a ficar instável e tem chances de chover em praticamente todas as regiões. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 20%. A velocidade dos ventos é de 4 km por hora. No início do dia fez 15 graus. À tarde, a temperatura bateu em 33. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 22 e 32 graus. Depois do intervalo, a gente fala da sessão da Câmara. Você vai ver que os vereadores repercutiram problemas no transporte coletivo e a diretoria da Fundação Regional de Saúde. Voltamos já já. Entre hoje e amanhã estão sendo aplicadas em todo o estado de São Paulo as provas do SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar. O exame, organizado pela Secretaria de Estado da Educação, ajuda a traçar um diagnóstico do ensino e a definir ações para melhorá-lo. Neste ano, participam do SARESP todos os alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental, além da 3ª série do ensino médio. Na região de Bauru, mais de 32 mil estudantes fazem a prova. E a prova tem questões de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, além de uma redação. O desempenho dos alunos no exame também entra no cálculo do Índice de Desenvolvimento de Educação do Estado de São Paulo, o IDESP. Esse índice é usado para definir o bônus financeiro que o professor da escola vai ganhar. As notas serão divulgadas no primeiro semestre do ano que vem. A gente fala agora de política. Ontem, na sessão da Câmara em Bauru, o foco das discussões foi bem amplo. Transporte coletivo, Fundação Regional de Saúde e a disputa pela presidência da Casa levaram os vereadores à tribuna. Também teve pressão de servidores públicos. Então o projeto vai caminhar. Funcionários da Prefeitura estiveram presentes na sessão para cobrar mudanças no mandato da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso porque deu entrada na Câmara nesta segunda-feira um projeto de lei que reivindica a ampliação do mandato de 1 para 2 anos. Terminou a CIPAT, já não tem mais tempo da gente fazer mais nada, cuidar já da eleição, que aí fica um espaço de tempo muito curto para a gente cumprir os trabalhos eminentes que tem da comissão. Na tribuna, um dos principais assuntos discutidos foi o transporte público. O vereador Roque Ferreira cobrou explicações sobre a implantação do plano de transporte coletivo da cidade, contratado pela Endurbe e finalizado em março deste ano. O que nós estamos recebendo são muitas reclamações de linhas que estão sendo suprimidas, linhas que estão sendo estendidas, linhas que estão sendo alteradas, enfim. Isso acaba provocando também prejuízo à população usuária do sistema. Então, seria muito bom que a Endurbe pudesse vir à Câmara Municipal explicar quais são os prazos, quais as medidas de curto, médio e longo prazo para a aplicação desse plano. Ainda sobre o transporte, Roque falou sobre o pedido que fez ao Ministério Público para avaliar a implantação de uma garagem da empresa Cidade Sem Limites no bairro Parque City. O trânsito de ônibus no local estaria trazendo transtornos aos moradores. Nós temos vários ônibus, veículos pesados, principalmente no período da noite, quando eles recolhem ou saem para cumprir o seu procedimento normal. O barulho, a trepidação, enfim, acabou provocando
efeitos negativos para essa população. Para o vereador, problemas como esse podem deixar de ser comuns na cidade depois que a lei que regulamenta a realização de estudos de impacto de vizinhança for aprovada. Do transporte para a saúde, a vereadora Thelma Gobi comentou a contratação da diretora da Fundação Regional de Saúde, Cláudia Gavioli. Para a Thelma, o grande desafio dessa gestão será estabelecer o diálogo entre os funcionários. Todo mundo sabe que as pessoas são movidas muito mais por reconhecimento pessoal do que por dinheiro. Então o diálogo aproxima as pessoas se desdobram quando elas se sentem reconhecidas. E a gente torce para que venha, tenha sucesso, que crie harmonia dentro da secretaria e que a população não sofra mais com a falta de profissionais. Já no fim da sessão, Sandro Bussola falou do acirramento na disputa para a presidência da casa. Ele cobrou coerência dos vereadores ao escolher os novos membros da mesa diretora. Isso porque eles vão ocupar as cadeiras até as próximas eleições municipais. Qual é o projeto político que nós queremos daqui a 2 anos? Qual é a Câmara que nós queremos aprovar e qual é a presidência que nós queremos? Nós não podemos ter uma Câmara que seja submissa ao Executivo, mas não queremos uma Câmara que seja simplesmente crítica. Tem que ter uma relação, tem que ter uma balança com o mesmo peso de medida de cada lado. Já sobre a votação, os vereadores aprovaram por unanimidade os 4 projetos de lei que estavam na pauta de ontem. Um deles autoriza a Prefeitura a fazer convênio com o Estado para implantar em Bauru o programa Vila Dignidade, um programa de moradias destinadas a idosos. 2 projetos autorizam o Poder Executivo a conceder áreas para indústrias. E a 4ª matéria aprovada autoriza a transferência de recursos para a Secretaria de Meio Ambiente. No próximo bloco, vamos conversar ao vivo com o urologista Aparecido Agostinho. Ele fala sobre os cuidados com a saúde dos homens, principalmente por causa do câncer de próstata. Tem perguntas? Mande pra gente pela internet ou por telefone. Voltamos já já! Se outubro já é, por tradição, um mês dedicado à saúde da mulher e à prevenção de doenças como câncer de mama, novembro ganhou há alguns anos a cor azul para discutir a saúde do homem. O objetivo é orientar o público masculino para a importância de se consultar periodicamente. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o urologista do AME e do Hospital de Base, Aparecido Agostinho. Aparecido, muito obrigada por sua presença aqui no Mestre de Notícias. A gente tem aquela fama, a gente sabe daquela fama de que o homem não tem o hábito de ir ao médico, não gosta. Isso vem mudando? Com certeza vem mudando. Até poucos anos atrás você praticamente não via um homem indo para fazer prevenção. Só ia quando realmente estava doente. Nos últimos anos nós temos recebido pacientes que são absolutamente saudáveis e que se preocupam com o desenvolvimento de alguma doença no futuro. O objetivo do Novembro Azul é alertar sobre o câncer de próstata. É o segundo que mais mata no Brasil, não é, doutor? E que exames, de que forma o homem pode fazer a prevenção em relação a essa doença? Na prática, a gente faz muito mais o diagnóstico precoce do que a prevenção, né? Existem até algo que pode se caracterizar como prevenção, que inclui uma alimentação saudável, a exposição ao sol e atividade sexual também tem uma ligação, ou seja, quem tem mais atividade sexual tem uma chance um pouco menor de ter câncer de próstata do que quem não tem tanta atividade. Agora, o diagnóstico precoce é feito com basicamente 2 exames só. O PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal, né? Ambos são muito importantes para o diagnóstico. E a partir de qual idade o homem deve fazer? Atualmente, o que se preconiza é a partir dos 50 anos, para quem não tem histórico familiar de câncer, e a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar ou que seja da raça negra. A prevenção, então, como você disse, são hábitos saudáveis de uma forma geral. Exatamente. Em relação ao diagnóstico precoce, ele pode ser decisivo para que se tenha um tratamento eficiente no caso do câncer de próstata? Sim, tanto no caso do câncer de próstata como praticamente todos os cânceres. Quando você faz o diagnóstico precoce, que o câncer é pequeno, as chances de cura são muito elevadas. Então, no caso do câncer de próstata, ele gira em torno de 92% quando o diagnóstico é feito numa fase inicial. E essa chance de cura vai diminuindo quanto mais avançado é o câncer. E tem outra característica que nós sabemos, né, que o câncer de próstata, numa fase inicial, ele não dá sintomas. Então, o indivíduo é absolutamente normal, ele é absolutamente assintomático
e ele tem um câncer que está se desenvolvendo. E a pessoa não percebe? Não percebe, não há sintomas, porque normalmente ele se inicia na parte mais periférica da glândula. Então não tem como haver sintomas, né? Diferente da doença benigna, que também acomete a próstata, mas que se inicia na parte mais central. E aí traz dificuldade para urinar, que é o principal sintoma da doença benigna. Quando é o câncer, esse sintoma já está associado a uma progressão da doença, uma doença um pouco mais avançada. Então nem todo problema na próstata se trata de um câncer? Com certeza, nós temos as doenças benignas, que por sinal são mais frequentes que o câncer, e o câncer. No caso da doença benigna, são sintomas relacionados à parte da micção, de urinar, né? Então o jato da urina fica mais fraco, mais fino, demora mais para urinar, tem urgência, você tem vontade de urinar, tem que sair correndo. Então são todos sintomas associados à doença benigna. Como eu disse, o câncer, você também pode ter esses sintomas, mas aí já com certeza com o avanço da doença. Então, nesse caso benigno, fica mais fácil de o próprio paciente identificar que tem algum problema, né? Exatamente. Quando é benigno, é tranquilo, né, do ponto de vista de sintomas. Quando é maligno, a gente só tem sintomas numa fase avançada da doença. Muitos homens temem fazer a cirurgia para retirar o tumor e depois ter problemas em relação à vida sexual. Existe esse comprometimento, doutor? Infelizmente existe. Uma parcela de quem faz a cirurgia radical pode desenvolver disfunção erétil. Isso acontece com todos os tratamentos para câncer de próstata, não só com a cirurgia, mas também com a radioterapia e com a hormonioterapia. Mas o que a gente sabe é que quanto mais jovem o paciente e melhor o status, melhor a forma sexual dele, vamos dizer assim, menor a possibilidade de desenvolver disfunção erétil. Então, hoje, a gente sabe que, dependendo da faixa etária, até 90% dos homens mantêm uma capacidade de ereção, ou espontaneamente, sem uso de nada, ou então utilizando uma medicação para facilitar. E nem todos os casos, então, precisam de cirurgia? Não, nem todos os casos. Nós sempre vamos indicar um tratamento de acordo com o estadio, ou seja, o quanto que a doença está localizada ou mais avançada. Inclusive, hoje existe uma corrente que, dependendo do tipo de tumor, dá até para fazer só um acompanhamento, que são aqueles tumores menos agressivos, pacientes um pouco mais idosos. Então, existe uma corrente que tem ganhado cada vez mais adeptos no sentido de ser menos invasivo. Você pode até fazer um acompanhamento em determinados casos, né, quando o tumor é menos agressivo. E o ambulatório médico de especialidades, onde você trabalha, tem algum atendimento específico para os homens? Sim, há uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde muito interessante, que foi muito feliz, e que teve a participação da Sociedade de Cardiologia e de Urologia. Ou seja, no mesmo atendimento acaba sendo avaliado a questão da próstata e a questão cardíaca. Tem um nome bacana também, né? O filho que ama leva o pai ao AME. Para tentar envolver a família, né? Você começou a entrevista me dizendo da questão do homem que é resistente a ir ao médico. Então essa foi uma ideia interessante porque motiva a família também a levar os pais para serem examinados e com essa característica ainda, que é a característica de ser no sábado. Então o paciente é avaliado por um cardiologista e é avaliado por um urologista com os exames já em mãos. E a gente acaba orientando para duas situações muito importantes do ponto de vista de prevenção, que é a doença prostática e são as doenças cardíacas, né, que tem um impacto muito grande na saúde, tanto dos homens quanto de mulheres. Né? São muito frequentes, né? Muito frequentes e potencialmente letais, né? Então, realmente esse é um programa que me deixou bastante entusiasmado. Né? Para a gente concluir, esse programa está aberto à população, é só se inscrever. Exatamente, existe um 0800 779 000, a pessoa se inscreve a partir dos 50 anos de idade, posteriormente passa numa consulta de enfermagem, feita uma estimativa de riscos, são colhidos os exames e no próximo sábado passa em consulta tanto com o urologista quanto com o cardiologista. E o interessante é observar que esse é um programa permanente, ele não está só para novembro, não. Tá certo, doutor. Muito obrigada por suas informações. Ok, agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!